internet, telefone celular, telefone fixo, TV por assinatura. E essa conectividade toda, hoje tida como indispensável para a vida e para o trabalho de todos nós, só é possível graças a um grande sistema de telecomunicações. E esse é o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. Em 1844, primeira mensagem por telégrafo. 1876, apresentação do telefone. E não demorou muito para que esses instrumentos das telecomunicações chegassem ao Brasil. Na época, o imperador Dom Pedro II participou da inauguração dos telefones nos Estados Unidos. Meses depois, a nova invenção já estava no nosso país. No Rio de Janeiro, o primeiro par de telefones chegou em 1877 e ligou o Palácio Quinta da Boa Vista às casas dos ministros. Em 1884, o telefone chega a São Paulo, juntamente com a Fundação Companhia de Telégrafos Urbanos. Depois disso, vieram as centrais automáticas de telefonia em 1922, quando o serviço ainda era extremamente caro e justamente por isso o período seguinte foi praticamente parado para o setor até a década de 60, com a criação da empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, e o lançamento do sistema de micro-ondas para ligações interurbanas. Nos anos 70, a primeira transmissão de TV a cores e a implantação da empresa de telecomunicações brasileiras S.A., a Telebrás. Durante o processo de privatização do setor de telecomunicações, isso ocorreu em 1998, as empresas todas do setor foram transferidas para o setor privado. A Telebrás era a holding do sistema, a coordenadora do sistema. Ela não foi extinta naquela época porque ela cedeu seus quadros técnicos para compor a Anatel, a agência reguladora e fiscalizadora do setor de telecomunicações. Na década de 80, houve o boom da demanda por linhas fixas e a deficiência na telefonia urbana. Ainda no final dessa década, o celular começa a ser testado no Brasil. A Constituição de 1988 estabeleceu que os serviços poderiam ser explorados diretamente pela União ou por concessão a empresa sob controle acionário estatal. O celular, na década de 90, trouxe para a população um telefone pessoal e mobilidade. Em 97 é aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, criando a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que regula o setor. A lei também abriu espaço para a privatização da Telebrás em 1998, aumentando a oferta de linhas, preços, serviços e investimentos, que até o ano de 2003 foram estimados em 90 bilhões de dólares pagos por empresas privadas. Ainda na década de 90, a privatização de outras bandas de linhas de celulares permitiu o aparecimento de novas operadoras. E desde aquela época, o TCU vem acompanhando o setor. O tribunal acompanhou o processo de privatização do sistema Telebrás e todo o processo de constituição da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o tribunal, durante os anos 90, e com o processo de privatizações, esse processo de criação de agências reguladoras e do Estado saindo do papel de provedor e passando ao papel de regulador de mercados, desde então o tribunal ele desenvolveu mecanismos, capacitou equipes para acompanhar essas privatizações, em que verificou a regularidade tanto dos valores que foram calculados de preço dessas privatizações, como os contratos que resultaram disso. Mas para entender melhor esse assunto, precisamos saber qual é o papel atual de cada órgão envolvido nessa questão. A Anatel é a agência reguladora do setor. A ela cabe o poder de fiscalizar a gestão das telecomunicações, bem como a qualidade dos serviços prestados pelas empresas privadas que obtiveram o direito de explorar as concessões de telecomunicações.
A Telebrás hoje cabe implementar o Programa Nacional de Banda Larga, além de difundir a inclusão digital como forma de diminuição das desigualdades sociais no país, colaborando com infraestrutura e suporte aos serviços de telecomunicações. Já o Ministério das Comunicações é o órgão do governo responsável pelos serviços postais, pela radiodifusão e pelas telecomunicações. Agora, qual será a diferença entre radiodifusão e telecomunicações? Bom, a radiodifusão, ela é a televisão ou o rádio, né? O rádio que você sintoniza no seu carro, a televisão que você assiste na sua casa, TV aberta, né? Que você capta sobretudo por meio de uma antena externa, uma antena interna, né? E esses dois serviços, eles são caracterizados pela sua gratuidade, né? E pelo seu compromisso com aspectos de cidadania, de maneira muito mais forte. Já os serviços de telecomunicações são serviços, via de regra, remunerados, né? E são serviços como telefonia, televisão por assinatura, né? E acesso à banda larga, são serviços típicos de telecomunicações. Toda essa comunicação da qual a gente tanto fala é invisível, mas acontece o tempo todo por meio do chamado espectro de radiofrequência. Esse espectro é composto pelas faixas por onde as ondas dos sinais se propagam para que as informações sejam levadas pelo ar. Cada faixa desse espectro é como uma rua no céu, com uma mão e contramão, por onde viajam os dados de forma separada, impedindo que o sinal do celular, por exemplo, se misture ao da TV, ao da internet. Quando você muda um canal da televisão, tá certo? Quando você altera o canal, quando você altera o canal do rádio, né, você está alterando aquela recepção numa determinada frequência, tá? Então, ondas eletromagnéticas, elas aí são o meio utilizado, são a propriedade utilizada para transmissão de dados, de voz, de televisão, de tudo isso aí, né? E basicamente o que altera aí é essa frequência, né? Então a gente pode dizer que o conjunto diferenciado de frequências utilizadas nas comunicações, né, é exatamente o espectro de radiofrequência. No próximo bloco, qual é a realidade atual do setor de telecomunicações no Brasil? Os serviços oferecidos são de qualidade? E estamos prontos para uma tecnologia que não para de avançar? Eu te conto já já. Nós já falamos sobre o passado das telecomunicações, mas qual será o panorama atual desses meios de comunicação já tidos como indispensáveis na vida de tanta gente? Atualmente, no Brasil, há mais celulares que pessoas. São 285 milhões de aparelhos móveis, 78% deles com internet, 43 milhões de fixos e 20 milhões de assinaturas de TV a cabo. Os números das empresas do setor também são impressionantes. Foram mais de 227 bilhões de reais em receitas, quase 5% do PIB no ano de 2013, por exemplo. Os investimentos somaram 27 bilhões, que ajudaram a empregar mais de 500 mil de brasileiros. De acordo com o levantamento feito pelo TCU, de 2010 a 2014, os recursos destinados à Telebrás passaram de 3,8 milhões em 2010 para 772 milhões. Para a Anatel, o valor passou de 298 milhões para 454 milhões de reais no mesmo período. A Telebrás e a Anatel são responsáveis pela universalização e pela fiscalização, ou seja, fazer esses serviços de telecomunicações chegarem ao maior número de brasileiros de maneira igualitária e com qualidade. Mas qual será o gargalo desse setor? Mesmo com recursos, investimentos e repasses constantes, será que os consumidores estão satisfeitos? A área de telefonia é a área mais reclamada. Eu não sei se é por causa da extensão que atinge hoje no Brasil. Se você tem mais que um telefone celular por pessoa, então realmente o serviço ele foi massificado, ele foi universalizado, todo mundo tem, de todas as classes,
econômica hoje tem acesso ao telefone, porém a Anatel, que é a agência que regula o setor, ela não tem um controle eficiente, ela não mostra que veio. As avaliações que têm sido feitas pelo TCU ao longo desses quase 20 anos que nós temos acompanhado o setor, sempre recaem na dificuldade que existe, né, em se estruturar um planejamento de longo prazo para o setor de telecomunicações. Então, o setor de telecom, ele é ao contrário de outras áreas de infraestrutura, como energia elétrica ou transporte, ele nunca teve um órgão de planejamento setorial que pensasse o que será das telecomunicações daqui a 10, 20 ou 30 anos. O que é preciso para melhorar a qualidade do serviço do celular no Brasil é ter mais infraestrutura. Ora, para ter mais infraestrutura é preciso ter antenas. No Brasil, o tempo médio para se instalar uma antena é de 1 ano e meio. 1 ano e meio é alguma coisa muito absurdo o tempo para a necessidade do crescimento da telefonia celular que existe no Brasil. Como a gente já viu aqui, a responsável por fiscalizar o setor é a Anatel, que hoje assume também o papel de cobrar das empresas as soluções para as queixas, mesmo que pontuais, dos clientes. E assim, pela internet, com novas soluções tecnológicas, tem ficado mais fácil resolver os problemas. Mas será que a agência está pronta para o volume de pedidos que podem chegar assim pela internet? Infelizmente, a Anatel ela é uma agência que deveria regular os contratos e a eficiência do serviço em favor do consumidor. As pessoas procuram o PROCON, as pessoas procuram a ouvidoria da Anatel, mas quem acaba resolvendo é a Justiça. E se os serviços da iniciativa privada sofrem com a qualidade, como será que estão os programas de inclusão digital do governo? Do ponto de vista da inclusão digital, nós temos, de uma maneira geral, no governo federal, o desenvolvimento das ações em 3 eixos. O primeiro eixo é a implantação de infraestrutura e contratação de serviços, né? Nós temos um destaque importante nessa área no programa GESAC, que é quem provê hoje conexão, não é, a perto aí, de 19 mil pontos no Brasil, né? Nós iniciamos com 3 mil pontos em 2013 e hoje chegamos a 19 mil pontos no Brasil. E estão conectados por meio desse programa aí, né, uma multiplicidade de órgãos, desde postos de fronteira, aldeias indígenas, quilombos, escolas rurais, unidades de saúde, né, telecentros aí em todas as regiões do Brasil. Um dos principais programas anunciados pelo governo foi o Banda Larga nas escolas, isso em 2009. O objetivo era atender a 45 mil escolas públicas e a pelo menos 20 milhões de estudantes em todo o país. Estamos em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Aqui nesse colégio, os 22 computadores foram trocados em 2015 pelo MEC, mas hoje estão assim. Isso porque a velocidade da internet não acompanha o número de máquinas e não há profissionais para trabalhar no laboratório. Isso vence muito rápido. Nós temos aqui, pelo menos em Ceilândia, uma característica de que a gente olha pelo pregão, a época que foi feita a licitação dos computadores, eles chegam para a gente em torno de 3 anos depois que foram licitados. Então essas máquinas já chegam, de certa forma, ultrapassadas. Juntando isso a uma banda larga que não tem essa qualidade que nós precisaríamos, fica muito mais difícil desenvolver esse trabalho. Para que as políticas públicas e a fiscalização não parem por falta de recursos e para que estejam sempre atualizadas com as constantes mudanças de tecnologia, foram criados 2 fundos para o setor. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, e o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o FISTEL. São fundos do setor de telecomunicações que têm os seus valores constituídos por meio de diversas fontes, mas que basicamente é o usuário final que acaba arcando com os valores que vão para esses fundos. Inclusive, na conta telefônica, pode-se ver na conta mensal o percentual dela que é destinado ao FUST e ao FISTEL. O FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ele é um fundo criado para estimular a expansão de redes de telecomunicações da telefonia fixa, que é o que a gente tem hoje como serviço público. E o FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização dos Serviços de Telecomunicações, ele é um fundo criado para sustentar a atividade
da Anatel. Então a Anatel ela é sustentada por recursos que entram no Fistel. Mas o TCU apontou 2 problemas graves em relação a esses fundos. O primeiro é a falta de clareza quanto ao valor arrecadado. No FUST, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Anatel declararam saldos em 2015 com mais de 15 bilhões de reais de diferença. No caso do Fistel, a discrepância entre os valores é de quase 50 bilhões. Outro problema é a destinação desse dinheiro, do que foi retirado do FUST, fundo que deveria servir à universalização dos serviços, apenas 0,1% foi de fato usado para este fim. Do Fistel, cuja meta principal é a fiscalização, do total sacado, apenas 4% foram destinados a esse controle. Merece muita atenção porque são recursos muito significativos que são arrecadados a esses fundos. Por ano, quase 2 bilhões de reais são arrecadados ao FUST e algo em torno entre 3 e 4 bilhões são arrecadados para o Fistel todo ano. Outro alerta grave diz respeito aos bens reversíveis, que em suma é toda a estrutura de torres, cabos e construções feitas pelas empresas concessionárias, mas que ao final da concessão devem ser repassadas ao poder público, para que não haja problema na continuidade dos serviços. O TCU apontou que hoje a Anatel não tem um controle rígido sobre esses bens. Os bens reversíveis eles são relacionados à concessão da telefonia fixa. Então, no momento da privatização, em 97, do sistema Telebrás, em que foram firmados os contratos de concessão, foi trazido esse conceito de bens reversíveis. O que eles visam? Garantir que, ao final da concessão, o serviço continue em operação, porque, para a telefonia fixa, a legislação setorial indicou que haveria uma obrigação de continuidade do serviço. No próximo bloco, as perspectivas para o futuro. Será o fim do telefone fixo, do orelhão? E a TV? Como será que fica a TV com a internet? Eu te conto já já. Fala a verdade, há quanto tempo você não usa um desses aqui? Eles que já foram essenciais para a vida de todo mundo, hoje correm o risco de serem extintos, retirados das ruas por falta de uso. Mas se engana quem pensa que só esses aqui é que correm esse risco. Para se ter uma ideia do futuro, basta fazer uma projeção dos rumos do setor de telecomunicações e do comportamento digital dos brasileiros. De acordo com o IBGE, enquanto a penetração da TV, do rádio e da telefonia fixa cai nos domicílios do país, a de computadores se mantém e a de telefones celulares aumenta. Sem dúvida é muito difícil, no mercado como telecomunicações, prever o futuro, pela sua dinâmica especial. Mas é importante ter um direcionamento do que se deseja obter e qual uma política pública adequada para a expansão do serviço no país. Mas se eles estão indo embora, quem está chegando? Quais são as novas tecnologias que chegam para ocupar esse espaço? Quando a gente começa a especular o que vem pela frente, 2 tecnologias não podem ficar de fora dessa discussão. A primeira delas é a internet 5G, mais rápida e mais abrangente. A segunda delas é a internet das coisas. Aparelhos, eletrodomésticos, ambientes inteiros conectados pela internet. Aqui, por exemplo, eu estou numa sala onde dá para controlar a luz pelo tablet. Eu consigo controlar também todo o sistema de áudio e vídeo da casa. A persiana atrás de mim vai começar a descer agora por um controle dado pelo tablet. E antes mesmo de chegar em casa, já é possível saber exatamente o que acontece nessa sala. A TV também já não é mais a mesma. Recentemente, uma pesquisa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República mostrou que, em média, o brasileiro já fica mais horas na internet do que nos canais de TV aberta ou por assinatura.
Em alguns países, a banda larga gratuita em lugares públicos já é uma realidade, além de serviços e sistemas informatizados que já operam exclusivamente em 4G e já dão suporte para multiplataformas gerenciadoras de informações, num horizonte de novas tecnologias que parece não ter fim. A boa notícia é que nós estamos assistindo já no mundo o desenvolvimento de uma nova tecnologia de celular chamada 5G, com uma velocidade muito maior do que existe hoje, mas muito maior mesmo. Essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? Muito mais antena. Atualmente, a internet faz parte do cotidiano de crianças e adolescentes, não adianta negar. E cada vez mais as crianças e adolescentes vão fazendo um uso individual da internet. Já não existe mais um mediador, né? Não é mais um computador na casa das pessoas que os pais ficam ali do lado, os professores, mediando qual o conteúdo vai ser acessado ou não. Então, é fundamental trabalhar essa questão não só da inclusão digital, né, do acesso, mas também da responsabilidade com que os adolescentes utilizam a internet. São decisões que eles fazem no âmbito individual, do que acessar, como acessar. E é fundamental, por exemplo, para um adolescente, um jovem, né, que queira um estágio, ele vai poder utilizar a internet para ter acesso a conhecimento, buscar oportunidades, saber como fazer um currículo, esse tipo de coisa. Mas no meio desse caminho, algumas perguntas são inevitáveis. Estaríamos prontos para um país com informações 100% digitais? E essas informações estariam seguras? Recentemente foi aprovado o Marco Civil da Internet, regulamentando o uso da internet no Brasil. Mas será que isso é suficiente? O Brasil, ele hoje não está em condições de dar um grande salto na área do desenvolvimento tecnológico, exatamente por conta de um planejamento que não existiu nessa área das telecomunicações, por conta de investimentos públicos e privados que pudesse atender às demandas que nós temos nessa área. Então, eu acho que precisamos não só despertar para que o Brasil, que foi um país eminentemente analógico durante séculos, que é um país que dependia e que depende, lamentavelmente, ainda de carimbos, e que tentou chegar à área eletrônica sem o sucesso que nós esperávamos. Ou seja, o Brasil não chegou a se transformar num país eletrônico onde, eu diria, a coparticipação era a palavra-chave na perspectiva que se tinha de uma interação muito forte com a sociedade brasileira. Nesse jogo virtual ainda temos duas fases difíceis que precisam ser vencidas. A primeira é quanto à qualidade dos serviços atualmente oferecidos no país. Numa escala internacional, o Brasil está na posição 65 entre 85 países avaliados no quesito qualidade do sinal versus valor pago pelo serviço. A outra é quanto à inclusão digital, tendo em vista que cerca da metade dos brasileiros, de acordo com o IBGE, ainda não tem acesso à internet dentro de casa. A maior dificuldade para nós conseguirmos trazer mais serviço para a população são os impostos. Eu vou dar um exemplo que é chocante para alguns. Quando uma pessoa vai numa loja, num bar, num supermercado, fazer a recarga do seu cartão pré-pago de celular, por exemplo, e paga R$10 ali no caixa, no momento em que ela paga R$10, ela só vai conseguir utilizar R$5, porque os outros R$5 são de impostos. Para o Unicef conseguir se comunicar diretamente com esse público de adolescentes e jovens, é fundamental utilizar as oportunidades da internet e das novas formas de comunicação. Agora, é importante lembrar que o Brasil é um país muito diverso e para a gente conseguir chegar a regiões mais remotas, nas comunidades do semiárido, na Amazônia, por exemplo, ou na periferia dos grandes centros, nem sempre a conectividade está presente nesses locais. Então, é preciso diversificar as formas de comunicação. Nós entendemos que o caminho de um país digital é, sem dúvida, o caminho mais curto e mais rápido para o desenvolvimento nacional em todos os seus aspectos. E a sociedade brasileira precisa entender que, sem uma política pública com um bom planejamento, sem um acompanhamento dos órgãos de regulação em defesa dos direitos individuais, dos direitos da sociedade, nós não vamos alcançar esse estágio.
No próximo Eu Fiscalizo, vamos falar sobre o transporte rodoviário brasileiro, concessão de rodovias, os novos pontos de pedágio, as estradas perigosas, obras de infraestrutura, a dificuldade de escoamento da nossa produção agropecuária. Quais os principais gargalos e desafios do setor? Você vai ver o que o TCU tem fiscalizado sobre o assunto e o que pode ser feito para que o Brasil não pare pela falta de boas estradas. Até lá!